Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu achei que ia ficar melhor hoje aqui sem a luz de frente, mas na hora que entrou no ao vivo eu já tô vendo que ficou muito escuro. Então eu peço um segundo para vocês que eu vou pôr aqui a luz para não ficar tão escuro. Pronto. Pronto, agora tá mais claro, agora vocês podem me ver. Oi, Magá, tudo bem? A gente tava falando aqui no WhatsApp, né? Depois eu te chamo lá. Tudo jóia? Deixa eu acenar aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Pequeno Príncipe. Já estou aqui a postos com o meu óculos feio mesmo, que é o óculos que eu enxergo de perto. E sem mais delongas, vamos para a live. Essa live vai ficar aqui salva no perfil da Balde de Livros, mesmo depois que a live acabar, né? Como todas as lives. Então, se você perdeu alguma live, é só ir lá no nosso perfil que elas estão todas salvas lá, ok? Então vamos começar. Bom, O Pequeno Príncipe é um livro que eu acho que todo mundo conhece, é um dos maiores livros da literatura mundial, é um dos livros mais conhecidos do mundo, ele foi traduzido para mais de 160 idiomas e dialetos. Então, apesar de ser uma obra infantil, eu costumo dizer que é uma obra para todas as idades e que a gente deveria reler de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, porque é realmente genial e bastante filosófico, bastante profundo. Então a gente tem algumas coisinhas para falar aí sobre essa obra, para falar sobre esse livro. O curioso é que ele foi inspirado em um acidente real sofrido pelo autor. Eu vou falar um pouco da vida do autor agora, daqui a pouquinho, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já queria pontuar que o Pequeno Príncipe, ele foi inspirado em um episódio real que aconteceu na vida do autor. Ele foi escrito em 1943 nos Estados Unidos e foi publicado só nos Estados Unidos, mas foi publicado em inglês e francês já em 1943. Mas ele vai ser publicado na França só depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eu vou falar um pouquinho disso depois, né? Mas ele vai ser publicado só depois da Segunda Guerra na França. E eu quero pontuar aqui, porque a gente precisa ter em mente isso em toda a conversa, que o livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial por uma pessoa que passou a experiência das duas grandes guerras mundiais, da primeira e da segunda, né? Então é muito interessante, é muito importante a gente pontuar isso para entender algumas coisas. Começou a chover aqui, então eu vou pedir desculpas da chuva, né, para vocês, se sair algum barulho de chuva aqui, não consigo impedir isso. O ventilador tá ligado também, porque tá fazendo bastante calor. E pode ser que o meu cachorro comece a chorar para entrar aqui dentro, porque ele tem bastante medo de chuva. Então pode ser que daqui a pouco eu levante para deixar ele entrar, tá bom? Já vou avisando aqui pra gente não se surpreender aí se alguma dessas coisas acontecer, ok? E para vocês também saberem que vai ter esse barulhão aí de chuva ao fundo, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais alto também, para ficar aí sobre a chuva a minha voz. Bom, quem escreveu O Pequeno Príncipe foi um aviador chamado Antoine de Saint-Exupéry. Ele era francês. Ele vem de uma família aristocrata. Os pais dele eram condes, né? Então ele é da aristocracia francesa. Mas é importante a gente entender que ele não é assim realeza, né? Então a família não era rica. Era uma família de classe média normal. Na França tem bastante, até um número grande de pessoas que têm ou tinham, né, o cargo de conde. Então, assim, não era uma família nem muito rica, nem muito pobre, mas, assim, bem abastada. Os filhos conseguiram estudar e tal, então... mas ele tem essa origem nobre, né? Aí, ele não era nem rico, nem muito pobre, mas era nobre, tá? Ele virou piloto de avião por volta de 1921. O Antoine de Saint-Exupéry nasceu em 1900, exatamente no ano 1900. Então, quando começa a Primeira Guerra Mundial, ele tem 14 anos, né? A guerra acaba, ele tá quase com 20. E aí, com 21 anos, ele ingressa no serviço militar francês como aviador, né?
Ele já tinha tentado entrar para o serviço militar francês e aí ele vai entrar depois em 21 como aviador. É muito importante a gente entender isso porque ser aviador e estar ligado, né, ao combate direto daí das duas grandes guerras mundiais vai ter um impacto grande na criação da obra, né, na criação do Pequeno Príncipe e de toda a obra do Antoine de Saint-Exupéry. Ele fazia uma rota de voo, né? Então ali no período entre guerras ele vai trabalhar no correio postal francês e ele fazia uma rota de voo que ia da França para o norte da África. Então ele conhecia muito a região ali de Casablanca e Dakar, né? Ali do Marrocos, Egito, essa região do norte da África e obviamente do Saara, do deserto do Saara. Ele sobrevoava muito essa área. A rota dele era para essa área e depois ele vai ajudar o serviço postal francês a traçar rotas para a América, para as Américas do Sul, para outros lugares da África e para o Atlântico Sul também, né? Na África ali, descendo pro sul através do Atlântico. Então ele fez carreira mesmo no serviço postal francês ali como piloto, mas a origem dele como piloto foi piloto militar, né? Então ele vai para as Forças Armadas, vira piloto e aí ele vai trabalhar no serviço postal francês logo depois dessa formação aí. Ele começa a publicar livros em 1926, então bem jovem, ele tinha 26 anos aí quando ele começa a publicar os primeiros livros. E eu li acho que 2 livros dele, fora O Pequeno Príncipe, mas há muitos anos atrás, mas eu me lembro que eu gostei muito de um livro chamado Terra dos Homens, que é um livro de memórias do Antoine de Saint-Exupéry, e de um outro livro dele que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar ao longo aqui da live e falo para vocês. A França, aí começa a Segunda Guerra Mundial, né, em 1939. A França é invadida em 1940, né, pelos nazistas. Então a Alemanha nazista invade Paris em junho, se eu não me engano, ou agosto de 1940. E ele, então, o Saint-Exupéry se exila nos Estados Unidos. O ano do exílio dele não fica muito claro, mas é depois que a França é invadida. Então a França vai ficar invadida aí pela Alemanha por 5 anos, né, de 1940 a 1945, que é quando a guerra acaba. Então, nesse período, ele está vivendo nos Estados Unidos, ele tinha se exilado para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele já era, obviamente, conhecido, ele era escritor, né, ele já tinha publicado livros, vamos lembrar lá, desde 1926, e aqui a gente já está falando de 1940, né, então ele já era aí conhecido. E alguns editores americanos vão incentivar ele a escrever livros infantis, porque ele desenhava muito bem, ele era ilustrador também, tanto que as ilustrações que a gente vê no livro do Pequeno Príncipe são feitas pelo Saint-Exupéry. E então eles vão incentivar eles a escrever um livro infantil, a escrever livros infantis. Em 1943, né, ele termina de escrever O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é publicado, como eu disse, nos Estados Unidos em 1943. E ele, então, volta para a Força Aérea Francesa para combater os nazistas lá no norte da África, né? Porque era uma rota que ele conhecia muito bem. Então, ele volta para a Força Aérea Francesa para combater nessa região que ele conhecia muito bem. Ele vamos dizer assim, ele vai para a guerra. Ele sai do exílio e vai para a guerra da Europa, que está acontecendo na Europa, em 1943. Ele vai fazer um voo de reconhecimento no norte da África e o avião dele simplesmente desaparece. Nunca foi encontrado o corpo do Antoine de Saint-Exupéry, ele é considerado morto, obviamente, depois disso, né? E em 2004, acharam alguns destroços do avião que poderia ser dele, ali na região perto de Marselha, na França. Marselha é uma cidade litorânea, né, que vai ali próximo do norte da África, vamos dizer ali. E vão encontrar em 2004 só algumas partes dos destroços do avião dele, mas o corpo dele nunca foi encontrado, ele foi considerado morto, então, em 1944, um ano depois de ter escrito O Pequeno Príncipe.
é bastante interessante a gente pensar nisso, né? Porque para quem já leu aí O Pequeno Príncipe, isso também tem uma semelhança muito grande com a história. Eu vou tentar não dar spoilers aqui, tá? Acredito que se eu der algum spoiler, vai ser bem insignificante, mas vou tentar com todas as forças não dar nenhum spoiler, tá bom? Falando então agora da história do Pequeno Príncipe, por que ele virou um livro tão icônico e tão marcante, né? Porque a história evoca temas universais como o amor, a amizade, o sentido da vida, a natureza humana, né? Ele vai usar os personagens como alegoria desses temas, e as situações também em que os personagens são colocados também vão servir de alegoria desses temas, né? Então a gente vai ter aí uma história que acaba se tornando uma história que é comum ao ser humano, que ela é comum ao humano. A gente está aqui, então é como se todas as pessoas em algum momento se identificassem com a obra do Pequeno Príncipe, né? Com algum dos personagens ali do Pequeno Príncipe. Ela é escrita como uma crítica à civilização moderna, que levou à perda de valores essenciais do humano, né? Então, o que o Saint-Exupéry está querendo dizer? Ele está querendo criticar esses novos valores humanos dessa sociedade aí da primeira metade do século XIX, né? Do século XX, entre 1900 e 1944, que foi quando ele viveu. Ele está querendo criticar, então ele está fazendo uma crítica a isso, que os adultos, que a sociedade perdeu valores humanos muito importantes. E aí é interessante a gente sempre se lembrar que ele foi um homem, ele nasce em 1900, ele morre em 1944, então ele passou a vida dele inteira, né, como francês, como europeu, em guerras, né? Então a Europa passa por uma guerra brutal, né? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra brutal, é uma guerra muito sanguinolenta. Ela deixou marcas muito profundas no povo francês, tanto francês quanto inglês, mas na França principalmente. Vocês vão ouvir muito, quem pesquisa aí sobre a Primeira Guerra vai muito ouvir falar da Batalha de Somme na França, né? O território francês é muito atingido e muito abalado na Primeira Guerra, e aí eles vão viver um período de reconstrução de 20 anos, entre 1919 e 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e logo em seguida, tinha meses de guerra, quando a França é invadida de novo pelos alemães. Então ele foi uma pessoa que viveu, né, esse derretimento dos valores humanos essenciais. Gente, meu cachorro tá chorando, eu vou abrir ali pra ele, já volto, um segundo. Pronto, função cachorro resolvida. Deixa eu colocar aqui o microfone de volta, só um minutinho. Deita aí. Sossega agora. Ele tem medo, ele sempre fica aqui dentro comigo, e ele tava pra fora pra não fazer barulho por causa da live, mas começou a chover, não tem jeito, ele começa a chorar mesmo. Bom, então, pensando que ele estava aí, que ele foi uma pessoa que viveu as duas grandes guerras mundiais num território que foi muito abalado pelas duas guerras mundiais, e que no período de entreguerras não conseguiu se restabelecer direito, a gente vai entender por que ele vai fazer uma crítica a essa sociedade moderna, porque essa sociedade em que ele viveu devastou, né? Matou milhares de pessoas, passou por dois eventos extremamente brutais, que são as duas guerras, né? Então, o Pequeno Príncipe, ele é uma crítica, assim, filosófica, muito profunda, muito bonita, a essa civilização moderna, na qual o Saint-Exupéry viveu, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, o livro vai defender a sabedoria das crianças, essa sabedoria que vem da inocência, que vem do não conhecimento do mundo, né, dessa curiosidade que a criança tem em relação ao mundo. O Saint-Exupéry vai defender muito isso no livro, dizendo inclusive que os adultos não enxergam o essencial, né? Tem aquela frase bastante célebre, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. E
Então, mas que coração é esse? É o coração puro, é um coração infantil, é um coração que é curioso e ainda muito esperançoso em relação ao mundo, porque até então ele quer dizer assim, olha, os homens eles perderam, os adultos perderam a esperança no mundo, né? A gente tá vivendo coisas tão brutais, mas as crianças não. A gente tem muito que aprender com as crianças, com a sabedoria das crianças, né? Tudo na história tem uma simbologia muito grande, cada personagem simboliza alguma coisa, né? E o cenário também tem simbolismos muito grandes, também simboliza muita coisa, né? Então, eu vou começar pelos personagens. O Pequeno Príncipe, ele é o protagonista da história, por óbvio, né? Ele dá nome ao livro. E ele é um menino que viaja de um outro planeta para a Terra, né? Aí a história toda gira em torno dessa jornada do Pequeno Príncipe saindo do planetinha dele e vindo para a Terra, né? Então ele chega aqui na Terra, ele não conhece nada, ele nunca tinha vindo na Terra. Ele morava num paizinho, num planetinha muito pequeno, onde só moravam ele e uma rosa. E aí, que também é um personagem, fala e tal, é bem humanizado, né? Um personagem humanizado, isso que eu quis dizer. Então, ele cai no planeta Terra, no meio do deserto, e ele vai encontrar o aviador, que sofreu um acidente, né? O avião dele caiu no deserto, aí tem essa curiosidade sobre o Saint-Exupéry ser aviador e ter tido essa experiência de sofrer um acidente no deserto e ficar, né, ali sem ter como sair dali por algum tempo. E aí, então, o Pequeno Príncipe, ele vai simbolizar justamente esses valores infantis que eu comentei agora há pouco, né? A inocência, a curiosidade, a esperança, né? A pureza também, de olhar para o outro sem desconfiança, de olhar para o outro com curiosidade, de se tornar amigo e não de se tornar inimigo. Então, ele simboliza tudo isso. Ele vai simbolizar esses valores essenciais que, na opinião do Saint-Exupéry, o homem perdeu na sua vida adulta, o homem acabou perdendo, né? Ele simboliza também um entendimento do essencial, né? Que eu acho que o que ele quer dizer é assim, se a gente não tá na Terra para ajudar uns aos outros, se a gente tá na Terra para se destruir, né? Lembrando que ele é um homem que passou por 2 grandes guerras, a gente perdeu completamente a noção do que é essencial. E o Pequeno Príncipe, ele vai simbolizar esse entendimento, da gente entender o que é essencial. E também ele vai simbolizar a transcendência das relações de amor e amizade. Então, o Pequeno Príncipe cai no planeta Terra, ele vem viajar para cá porque ele se desentendeu lá com a Rosa, eles têm um conflito, e aí ele resolve viajar e vem para a Terra, e aí aqui ele vai transcender essas relações de amor e amizade, ele vai aprender sobre o que é de fato essencial nas relações de amor e amizade. Então essa é a grande mensagem, né, do personagem do Pequeno Príncipe. Aí a gente vai ter o personagem do aviador, que é um personagem bastante autobiográfico, né? A gente pode entender que ele é o Saint-Exupéry, né? Ele é o narrador da história, então a gente vai conhecer a história do Pequeno Príncipe através da narração desse aviador, né? E ele é um adulto que deseja conservar o espírito infantil, né? Por isso que a gente consegue entender tanto essa mensagem que o Pequeno Príncipe quer passar da perda dos valores e de como reencontrar esses valores, né? Porque o aviador tem esse olhar de um adulto que quer conservar o seu espírito infantil, né? E esse desejo é que faz com que o leitor entenda melhor e entenda, assim, com clareza a jornada do Pequeno Príncipe, né? O que o Pequeno Príncipe representa ali naquela história. A gente vai ter a Rosa, que é um outro personagem do livro. Ela é o grande amor da vida do Pequeno Príncipe, ela cai no planeta do Pequeno Príncipe e ela é maravilhosa, ela é linda, e aí o Pequeno Príncipe vai fazer tudo por ela, só que ao mesmo tempo que ela é linda, ela também é dramática, ela também é muito vaidosa, e aí eles vão ter um conflito, e esse conflito leva o Pequeno Príncipe a viajar para outros planetas para conseguir entender o que ele precisa saber para conviver bem com a Rosa, para ter um bom relacionamento com ela. Então, esse personagem é um personagem que representa o conflito, né, do protagonista, e aí
ele vai ter uma ação que vai se tornar uma jornada, né? E no fim ele vai ter aí uma solução desse conflito, tá? Bom, a gente vai ter também a raposa. A raposa representa a solução desse conflito, né, do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe conhece a raposa e ela vai ensinar para ele que a amizade é um tipo de domesticação, né? Então o Saint-Exupéry vai fazer esse paralelo entre a amizade ser como se você domesticasse um animal selvagem. A raposa é selvagem, mas ela quer ser domesticada pelo Pequeno Príncipe porque ela quer ter um amigo, né? Então ele vai mostrar que é como se você fazer um amigo, né? É como se você realmente domesticasse um bicho selvagem. Você precisa de tempo, você precisa investir tempo, você precisa investir paciência, e que quando essa aqui eu caí aí por um minuto, acho que voltei. Bom, então ele vai querer dizer que a amizade é um tipo de domesticação que exige tempo e paciência, mas que uma vez que a amizade está feita, uma vez que a amizade está estabelecida entre duas pessoas, entre dois seres, né, ela transforma o sentido da vida para esses dois seres. Então é como se ele quisesse dizer, a gente perdeu o essencial, a gente perdeu o significado do valor da amizade, a gente já não entende mais o que é o valor da amizade, né? Mais uma vez, sempre tendo em mente que foi um homem que viveu entre as duas grandes guerras mundiais em territórios onde ele cresceu e viveu, né? Então, aí faz muito sentido toda a história do Pequeno Príncipe, tudo que o Pequeno Príncipe representa faz muito sentido quando a gente coloca isso dentro desse contexto da vida do Saint-Exupéry. Quando o Pequeno Príncipe faz uma amizade com a raposa, ele entende a essência das relações, né? O que é essencial numa relação, né? Então o conflito dele com a rosa começa a se resolver ali para ele começa a encontrar essa resposta para esse conflito, que é o que ele tinha vindo buscar quando ele sai do planetinha dele e vem aqui para o planeta Terra. Aí a gente tem um personagem muito interessante também, que é a serpente. A serpente, ela é ardilosa, ela se comunica por enigmas, ela não é sincera, ela é sempre muito ardilosa, ela não é dramática, mas ela também não é confiável, né? Ela é muito inconfiável, né? Ela se define várias vezes como um ser muito poderoso, ela até diz que ela é mais poderosa que um rei, porque é justamente isso que o Saint-Exupéry quer mostrar, né? Que a serpente, ela representa justamente o ardil, ela representa a ganância, ela representa o desejo de poder, né? Que é completamente desproporcional ao valor do Pequeno Príncipe, que é o essencial, que é a amizade, né? A serpente, ela vai simbolizar o conflito, ela vai simbolizar se o essencial numa relação é a honestidade, é a gente se permitir ser domesticado pelo outro para sermos amigos, a serpente vai dizer que não, que o essencial é o poder, é você exercer poder sobre o outro. Mais uma vez, levando para o contexto de uma pessoa que viveu entre duas guerras, faz muito sentido e faz o livro ficar cada momento mais bonito, né? Por isso que é uma história tão simbólica, por isso que é uma história tão grande na literatura mundial. A serpente vai desempenhar um papel decisivo no fim da trama e ela simboliza justamente essa perda dos valores adultos, né? Então, conforme você vai perdendo essa noção essencial da amizade, você vai se tornando uma pessoa ardilosa, uma pessoa que quer poder, uma pessoa que não consegue se comunicar, a não ser por enigmas, que mente, né? Que não sabe se deixar ser domesticado por outro, se deixar ser amigo de outra pessoa. Então, ela tem esse papel também de simbolizar essa perda dos valores dos adultos. Ela simboliza o fim da inocência das crianças, né? E a morte do espírito infantil. Então, ela simboliza justamente a passagem da criança, a diferença entre a criança e o adulto, né? Gente, meu cachorro tá se debatendo aqui porque ele tá molhado aqui para vir aqui para dentro, ele passou na chuva. E então ele tá fazendo barulho aqui. Eu já avisei que ia ter barulho, mas vou pedir mais uma vez desculpa para vocês, que agora ele tá todo molhado. Depois eu vou ter que dar banho nele. Mas, por favor, relevem aí se aparecer um barulho do cachorrinho se debatendo, né?
Mas tem a caminha dele aqui, ele tá deitadinho, tá tudo certo, viu? Tá calor também, ele não deve estar desconfortável não. Bom, agora eu vou falar um pouco do cenário, do que o cenário simboliza, né? Porque o cenário também é muito simbólico aí no Pequeno Príncipe, na história. As estrelas vão simbolizar a imensidão do universo e um pouco da solidão do narrador. Então, lembrando, o Antoine de Saint-Exupéry, que é o escritor do livro, era um aviador, e o narrador do livro é um aviador, então a gente pode entender ele como um personagem autobiográfico. E aí aqui ele vai colocar as estrelas simbolizando justamente essa solidão de voar, né? Então ele tá sempre voando, ele voa sozinho, né? E aí ele usa as estrelas para simbolizar essa imensidão que ele vê, que ele, com a qual ele convive, né? A imensidão do céu, a vastidão do universo, e também o quanto ele dentro de um avião é sozinho, né? Porque tá ali naquela imensidão, é tudo muito grande, mas ele é tipo muito pequeno e solitário naquele cenário, né? Dentro dessa vastidão do universo. O deserto é uma simbologia interessante, eu precisei ler vários artigos para entender bem o que o deserto simbolizava, e ele quis simbolizar por que o deserto é escolhido como o cenário principal do livro. Não só porque ele já tinha experiência de ter tido uma queda de avião no deserto, né, e de ter vivido, passado por isso, mas porque o deserto ele vai representar a mente dos adultos, né? Um ponto de vista estreito dos adultos. Porque quando você está no deserto, o que você vê? Você só vê areia. Você olha para um lado, você vê areia. Você olha para o outro lado, você vê areia. Você olha para frente, você vê areia. Você olha para trás, você só vê areia. Então é isso que ele quer simbolizar, que o ponto de vista dos adultos, a noção de mundo, quando você fica adulto, ela é muito estreita. Ela fica muito estreitada. Para todos os lugares que você olha, você vê a mesma coisa. E a criança não. Isso é muito interessante no começo do livro, tem um contraponto muito grande entre o que o Pequeno Príncipe vê e pensa e o que o aviador vê e pensa, né? Então o Pequeno Príncipe vai simbolizar isso, assim, esse abrir de mente dos adultos, né? Então o que ele quer simbolizar com isso? Que quando você amplia uma amizade, né? Você amplia a sua visão de mundo. Quando você faz um amigo, quando você se permite ser domesticado por um amigo, e obviamente também domesticá-lo, porque é uma via de mão dupla, né? As duas pessoas têm que estar disponíveis e querendo fazer uma relação de amizade. Você amplia a sua visão de mundo, você sai dessa visão estreita de mundo, de que você olha para os lugares sempre do mesmo ponto de vista. Fora isso, a gente vai ter aí uma surpresa, não é bem uma surpresa, é um final muito interessante, porque o Saint-Exupéry vai saber lidar com essa história do Pequeno Príncipe, com a volta dele para o planeta dele de uma maneira muito bonita, e aí vai ter uma analogia muito bonita com a morte e com como o autor vê a morte, não como fim, mas como uma passagem mesmo, né? Lembrando, mais uma vez, que ele é uma pessoa que viveu entre duas guerras brutais que ocorreram dentro do território dele, onde ele nasceu, cresceu, né, na França. Então ele viu muita morte. E aí essa noção filosófica da morte, essa noção até bastante religiosa, mas aqui dentro de um prisma filosófico, né, por favor, o livro não tem nenhum fundo religioso, mas dentro de um prisma filosófico da morte, então ele vai olhar para esse tema, e ele vai trazer esse tema de uma maneira muito delicada e muito, muito bonita. Quando você termina a leitura, sabendo a história de vida do Saint-Exupéry, a gente fica meio que sentido até pela morte dele, né? Por uma pessoa, ele morreu com 44 anos, ele morreu muito jovem, e eu tenho certeza que ele ia escrever ainda livros muito maravilhosos se ele tivesse tido mais tempo aqui na Terra. Então a gente sente, assim, quando você conhece a história, quando você lê O Pequeno Príncipe e outras obras do Saint-Exupéry também que são muito, muito, muito simbólicas e muito bonitas, embora O Pequeno Príncipe seja mais conhecida, as outras obras também valem a pena, né? Valem a leitura, embora sejam obras adultas. A gente percebe, assim, que infelizmente a gente perdeu um gênio, e perdeu um gênio muito cedo, né? Aí dentro de um contexto da Segunda Guerra, que ele morre em 1944 abatido por um caça alemão, quando ele vai fazer um reconhecimento ali no norte da África.
Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história que, né, eu acho que agora, a gente falando um pouquinho sobre isso, dá para entender por que eu disse no começo que a gente tem que ler a cada 5 anos, que a gente tem que ler e reler sempre que possível, né? É muito importante ler quando é criança, então eu sempre indico, toda criança tem que ganhar esse livro. Toda criança tem que conhecer essa história, toda criança tem que ter esse livro para ler de 5 em 5 anos, porque é um livro, além de ser um grande clássico da literatura mundial, é um livro que fala sobre o humano, é um livro que fala sobre as nossas relações e o quanto ao longo da vida a gente se perde um pouco com o ruído do mundo, né? E para de olhar para dentro, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer vir aqui falar de livros. Foi um prazer imenso falar desse livro, que é um livro que eu gosto muito e fico muito animada de falar dele, até lá na banca, quando as pessoas vão lá e, Pequeno Príncipe, eu fico super animada para conversar sobre esse livro. Sou mesmo uma entusiasta que prego a palavra do Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira tem mais live. Nos stories também de hoje tá lá a enquete para escolher o livro do nosso clube de leitura do mês de fevereiro. Então, se você ainda não escolheu, vai lá, escolhe um livro, veja qual dos 3 livros lá que a gente deu de opção vocês gostam. E aí, na última quarta-feira do mês, a gente vem discutir justamente esse livro que vocês escolherem hoje, ok? Então é isso, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!